Boa noite. Oi, pessoal. Hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês para falar sobre uma experiência que eu tive com Deus. Uma das experiências que eu tive com Deus. Já tive muito mais. Vai ser um vídeo bem rápido. Eu vou começar lendo um salmo para vocês. Eu quero dizer que é um salmo da Bíblia Ave Maria. Esse salmo é o Salmo 39. Eu vou começar no versículo 2 dele, né? É o 39, 40. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou-me os pés numa rocha, firmou os meus passos. Pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagens a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Apóstatas são aqueles que um dia creram e que de repente deixaram tudo para trás. Isso acontece com alguns homens e mulheres que querem a graça e a bênção imediata e se frustram com Deus e esquecem que o próprio Jesus nos alerta que no mundo teremos aflições, mas que nós tenhamos coragem, tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu a morte na cruz. Ele venceu o pecado e a morte na cruz. Senhor meu Deus, são maravilhosas as obras, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. São incontáveis, né? As obras do Senhor, porque a criação, o milagre da criação, ele é infinito. Ele só vai cessar quando Jesus voltar. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Eu li para vocês do versículo 2 ao 6. É o Salmo 39, 40, do versículo 2 ao 6. Eles são inumeráveis, mais do que se pode contar. Então, o que eu quero falar hoje é que quando a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema, muitas das vezes a gente procura socorro em lugares errados, procura desabafar com amigos, com colegas e, na verdade, com quem a gente tem que conversar, a gente muitas vezes não conversa. Eu ontem falei para uma pessoa que disse que não sabia rezar. No início, rezar, orar, é um monólogo. Mas depois, quando Deus vê que nós o queremos, o desejamos, primeiro Ele nos chama, né? Primeiro Ele nos escolhe. E depois a gente passa a desejar, querer ficar com Jesus, porque Jesus é o tudo de bom da nossa vida, né? Como disse Tomé, meu Deus, meu tudo. E aí a gente começa a querer a estar perto de Deus, a estar com Deus. E aí também, aos poucos, Ele vai nos dizendo, você depende de mim. Se você desejar resolver os seus problemas sem a minha presença, sem o meu cuidado, você vai ficar, como uma amiga minha disse uma vez, girando dentro de um copo emborcado.
Então eu vim aqui nesse momento porque o Senhor falou para eu contar um breve testemunho para vocês, que eu acho que vai ser muito interessante e que vocês precisam saber, porque os dias nesse mundo têm sido muito difíceis e os dias têm sido maus. O amor de muitos se esfriou, a gente às vezes tem dificuldades e problemas e pede socorro e ninguém atende, ou finge não poder atender. Então eu quero dizer para vocês que o Deus uno e trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos visita todos os dias e está disposto a nos alcançar, a nos abraçar, a nos ouvir. Todas as vezes que a gente ora ou canta um louvor a Deus, ou sequer tem um lampejo de pensamento em relação a Deus, Deus inclina a sua cabeça para ouvir as nossas súplicas. Que vocês sejam capazes de imaginar que Deus inclina a sua cabeça para ouvir as suas súplicas e que Ele está sempre disposto a resolver os nossos problemas. E eu sou muito grata a Deus porque hoje eu tenho esse sentimento e porque hoje eu tenho esse pensamento. E eu quero dizer para vocês que o que aconteceu comigo hoje foi muito interessante, porque hoje é dia 24 de abril, é uma sexta-feira. A gente está encerrando uma semana de vários feriados, de dias emendados. Eu, por exemplo, estou passando por uma situação de que o Brasil, para mim, a idade que eu tenho uma profissão que antes ela, como dizem na gíria, ela bombava, mas hoje, por eu ter 55 anos, eu posso mandar currículos, eu mando vários currículos e tenho uma pós-graduação, tenho uma larga experiência, mas hoje no Brasil, pelo etarismo, não interessa um currículo cheio de experiência, um currículo com vários cursos. A enfermagem mudou, o perfil do atendimento de saúde também está mudando, está ficando cada vez mais distante do paciente. Então, assim, quem está sendo chamado para trabalhar são as mais novas. Isso não me gera uma revolta, porque eu tenho meu trabalho, mas o meu trabalho parece que o salário parou de aumentar, as contas chegam e muitas vezes o mês termina e eu louvo a Deus porque ele terminou, porque está na hora da nova batalha, receber e administrar o que eu tenho para poder pagar minhas contas, para poder me manter. Enfim, o que eu quero contar para vocês é que, assim como em muitas pregações a gente ouve dos nossos irmãos, ou até mesmo dos missionários, dos padres, que há uma interferência a nível espiritual em celulares, em computadores, em câmeras. Hoje eu consegui a interferência, louvo, glorifico e bendigo que eu consegui a interferência de Deus na provisão de uma necessidade que eu estava apresentando. Então, a única coisa que eu quero dizer para vocês é que Deus pode mover céus e terra para te alcançar, para te socorrer. Existe um salmo que diz: eleva os meus olhos para os altos montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Esse é o Salmo 121. Assim como também tem o Salmo 23, que eu, por esses dias, assistindo uma live com o padre Tiago Bartoli, que é um padre exorcista da Diocese do Rio de Janeiro, ele disse que nós, antes de dormir, pegássemos um pedacinho do Salmo 23 e disséssemos assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará no dia de amanhã, ajoelhados à beira da nossa cama. E que no dia seguinte, assim que acordássemos, nos ajoelhássemos e disséssemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará no dia de hoje. E eu segui essa orientação do padre Tiago Bartoli. Bendito seja Deus pelo dom da vida dele, de toda a equipe dele, que trabalha em prol dos menos favorecidos, trabalha em prol das pessoas que moram na rua, que tomam chuva, sentem frio, sentem fome, não têm roupas, não têm onde se higienizar e sofrem à margem da sociedade. Muitos dizem que não vão ajudar porque são drogados, são cracudos, usuários de drogas, mas a palavra de Deus diz que Deus não nos reconhecerá no dia do juízo se você não agasalhou, se você não alimentou, se você não deu de beber, se você sequer foi um ouvido para ajudar esse irmão. Então, eu acho melhor você mudar o seu modo de pensar. E não importa que você dê R$1, 25 centavos a quem te pede uma ajuda. Ou você pague um alimento, um saco de pipoca, um salgado, um guaraná. Não importa. Um prato de comida, tá? Você vai estar fazendo o que Deus disse para nós fazermos e estará fazendo o que Deus espera de nós para que nós alcancemos a vida eterna. Então, a minha mensagem de hoje é: sejamos dependentes do Senhor, porque Ele proverá todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer que Ele vai me dar uma casa na praia, vai me dar viagens pelo mundo inteiro, Ele já me deu estudo, enfim, Deus me deu todo o necessário para viver, tá? Mas só que de vez em quando a gente passa por umas turbulências, umas dificuldades. E é nessa hora que a gente vê Deus agir. Assim como Jó uma vez disse: eu antes te conhecia, te ouvi falar, mas hoje os meus olhos te viram. Então, como cristãos, busquemos mais a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar estrutura para atravessar os tempos que estão por vir. As pessoas estão achando que o mundo vai continuar sempre do mesmo jeito. Haverão dias felizes e dias difíceis, mas em todos eles Deus está conosco. Então eu estou aqui só para falar isso para vocês, para ter lido esse salmo. De vez em quando eu vou aparecer quando eu tiver experiências com Deus para contar para vocês. E eu tenho muitas experiências, muitas coisas. Mas antes de terminar o meu vídeo, eu quero dizer para vocês que o meu nome é Ana Paula. Eu congrego na paróquia de Santana, situada na Estrada do Mendanha, número 208, em Campo Grande. Não participo de nenhuma pastoral, mas amo o meu pároco, que é o Padre Rafael. Aprendo muito com ele. Não sou de missa diária, mas peço a vocês que orem por mim,
rezem pelo menos uma Ave Maria, para que eu passe a ser uma pessoa de missa diária. E eu estou aqui também para falar sobre a obra de misericórdia do Padre Tiago Bartoli, da paróquia de Santa Inês, que fica no Jabu, entre Jabu e Senador Camará. Ele faz um trabalho lindo, ele alimenta crianças, alimenta pessoas que moram na rua, ele visita a Cracolândia e ele é um padre que também tem um ministério de exorcismo no Rio de Janeiro. E eu quero pedir a vocês para seguirem o Instagram dele. O Instagram dele é @Padre Tiago Bartoli. Sigam o Instagram dele. Ele faz lives com orações que nos ajudam na cura e libertação. E essas lives são, na maioria das vezes, nos dias em que ele pode se apresentar, porque ele tem muitos trabalhos para fazer. Então, é só você seguir o canal, que é o canal de cura e libertação do Padre Tiago Bartoli, e entrando no Instagram dele, @Padre Tiago Bartoli, você vai poder entrar no canal, que é o canal de cura e libertação, que tem no WhatsApp. E eu quero deixar também o Pix do Padre Tiago Bartoli, porque você conhecendo a obra dele através do Instagram, é claro que você vai se interessar em doar pelo menos R$1 para ele poder ir reunindo para continuar mantendo a obra de resgate de almas que estão paralisadas pelo uso da droga, paralisadas por estarem enfermos, morando na rua, sem socorro de governo, tá? Sem moradia, sem abrigo. Então, eu quero te pedir para vocês, doem pelo menos R$1. O Pix dele é padrebartoli@gmail.com, tá? padrebartoli@gmail.com. Doando R$1, você vai estar contribuindo para ele reunir valor para continuar a evangelizar e alimentar essas pessoas. Vários deles já decidiram sair da rua e irem para o local que o Padre Bartoli indica, para eles poderem começar a ter um tratamento e se regenerarem e buscarem a Cristo e também serem futuros evangelizadores. Então eu estou aqui em nome da evangelização no Brasil, tá bom? E breve eu apareço com mais mensagens para vocês. Espero que o que eu falei no Salmo 39 e também citando outras partes da palavra de Deus, que vai fazer com que vocês tenham curiosidade de ler os livros, o livro dos Salmos, o livro de Jó, o livro de Isaías, o livro de Provérbios e principalmente o Evangelho segundo São João. Comecem pelo Evangelho segundo São João. Vocês vão ouvir Jesus falar com vocês e aos poucos vocês lendo os demais livros, vocês vão se fortalecendo na fé. E novos soldados do sexo feminino masculino estarão sendo erguidos pelo Senhor para fazerem como eu, usar até a internet a serviço da evangelização e do resgate de almas para o reino de Deus. Me desculpem por alguns erros,
mas é porque eu fico muito emocionada e muito feliz quando eu tenho que falar de Jesus, de Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Maria Madalena, São Jorge, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, são todos meus santos baluartes. E para encerrar, eu quero rezar com vocês o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A oração de São Miguel não pode faltar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, Santo Anjo da nossa guarda, Santo Anjo da guarda da nossa família, combatei, rogai por nós. Estivemos reunidos, estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Que Deus esteja convosco em todos os momentos de vossas vidas. Amém. Tchau, tchau.